viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso do Adaio, da página do YouTube FTV Lab. Estamos cá para esta edição do Linha da Frente, como temos dito habitualmente, é a única da semana em que o caro telespectador tem a oportunidade de estar na linha da frente, pois cada tema que é abordado é sobre a sua vida, é sobre o seu dia-a-dia e se centra em procurar soluções para si. Estamos cá para debater sobre dois temas principais que marcaram a atualidade nacional. Falamos sobre o boicote da greve que estava marcada para este mesmo domingo, que foi marcada por jovens ativistas, como também a sociedade civil. No entanto, ela foi inibida. Vamos igualmente abordar já no final sobre o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. E para este painel temos duas mulheres para representar o mês de abril, neste que é o mês em que as mulheres celebram aquilo que é o mês da mulher moçambicana. Começo mesmo com a doutora Telma, já saudando, para que também possa cumprimentar os caros telespectadores, como também internautas, nesta noite, terça-feira, e apresentar aquilo que é o seu ponto prévio para esta mesma noite. Muito boa noite, doutora Telma. Muito boa noite, muito obrigada pela palavra, Belice. Gostava primeiro de agradecer a Deus pelo dom da vida e saudar a si, saudar a minha colega de painel, a doutora Joana, saudar a todo o povo moçambicano que nos assiste. Em relação ao ponto prévio, apesar de ser um tema que vamos aqui abordar, gostava de reiterar a persuasão em relação ao respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos direitos humanos, porque nos últimos dias deste mês assistimos tanta violência no país que enumerar caso a caso seria tão difícil, mas gostava mesmo de deixar este apelo porque é uma questão que já está a ser muito preocupante e gritante na sociedade moçambicana. E muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Joana. Muito boa noite e muito bem-vinda ao nosso painel. Quero, por favor, cumprimentar os nossos caríssimos telespectadores e internautas e apresentar o seu ponto prévio para esta noite, terça-feira. Muito boa noite. Boa noite a todos aí em casa. Boa noite à minha colega do painel, assim como ao moderador. Cá estamos para poder debater os assuntos que foram supracitados. E concernente ao meu ponto prévio, se calhar ia pedir que fôssemos mais humanos. Ainda ontem acompanhávamos uma reportagem de uma velha que alega-se que tenha sido alguém que causou algum mal a uma criança. É visto que nos dias atuais qualquer coisa a população tem ido para cima daquela pessoa, por mais que a pessoa não tenha tido tempo de se justificar. Então, queria pedir que todos nós fôssemos mais pacientes e cautelosos na resolução dos conflitos. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Caríssimos telespectadores e internautas, acho que fazemos a transição para o primeiro tema a ser discutido, isto é, arrolado nesta mesa do Linha da Frente. E para fazer as horas, nós convidamos a doutora Telma a responder à primeira pergunta e assim vai poder, então, possibilitar que a nossa convidada de hoje, a doutora Joana, também tenha esta mesma oportunidade de responder sobre este tema. O boicote da marcha que estava prevista para este mesmo domingo, organizada por jovens ativistas, como também sociedade civil, e não foi avante. O que isto significa exatamente para a liberdade de expressão e para o propósito que estes mesmos jovens tinham para com esta mesma marcha? Doutora Telma. Muito obrigada pela palavra, Belice. Como dizia no início do programa, quando deixava aqui o meu ponto prévio, é realmente uma situação gritante quando se fala de um país que é regido pelo regime democrático, mas quando tenho assistido questões de assassinatos sem esclarecimentos, detenções ilegais, raptos de defensores de direitos humanos, boicotes de manifestação. Eu pergunto-me, a ideia prevista ou o que está legislado na nossa Constituição, no artigo número 3, que a República de Moçambique é um Estado de direito democrático, baseado no pluralismo de expressão, na organização política democrática, no respeito às liberdades fundamentais do homem. Eu me pergunto, como é que estamos diante de um país que o seu ordenamento jurídico
já prevê o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, que são direitos universais, direitos que são de inerência natural a um ser social, a um ser humano. É claro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é uma lei como tal, não é um tratado, mas sim é uma bússola moral para todos os Estados no mundo. E a partir desta lei ou deste documento de pressão social e política aos Estados para que se cumpra e se respeite os direitos e liberdades fundamentais dos homens, os Estados possam cumprir a nossa Constituição, porque para nós olharmos um imperativo legal ou com ideia de coerção para o cumprimento destes direitos por parte dos Estados, deve estar no ordenamento jurídico daquele Estado. A liberdade à manifestação é um direito fundamental na República de Moçambique, e isso está expresso no artigo 51 da nossa Constituição. A questão que não quero calar é que nós temos aqui a Constituição que nos faculta este direito, esta liberdade fundamental, e ainda temos uma lei que regula as manifestações. Pelo que pude perceber, todos os jovens que se organizaram para manifestar, eles obedeceram os trâmites legais deste regulamento ou desta lei, perdão, que regula as manifestações em Moçambique. No entanto, houve aqui um boicote. Eu olho para este boicote não como um boicote simples do governo ou da Frelimo como tal, mas sim olho como consequência do clientelismo político, da patronagem, porque o que está a acontecer? Nós estamos diante de uma democracia falhada. A característica principal das democracias falhadas é o clientelismo político, é a patronagem. Talvez alguém perguntaria-me o que é clientelismo. Não estamos diante de uma burguesia. A nossa burguesia aqui em Moçambique é a Frelimo, que detém os meios coercivos do Estado, detém os recursos financeiros, os recursos econômicos do Estado, que não deveriam ser detidos por eles, porque são bens públicos e não bens privados. Mas estamos diante de partidos políticos que deviam representar a diversos estratos sociais, representar diversos interesses da sociedade no seu todo, defender os nossos direitos que nos são assistidos por lei, desde os direitos civis, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito à informação, os direitos sociais, como o direito à educação, o direito à habitação, o direito à saúde. Mas nós estamos aqui diante de um patrão ou de uma burguesia e que tem a sua clientela, que são os partidos políticos que estão lá para representar os seus interesses particulares e não os interesses da sociedade no seu todo. Então, é legítimo sim que os jovens se levantem, se revoltem e pensem numa manifestação que não é nenhum crime, mas sim é um direito que lhes assiste perante o ordenamento jurídico moçambicano. Então, diante desta situação, eu gostava de apelar a todos que se dizem nossos representantes na Casa do Povo, na Assembleia da República, quando aquela manifestação foi boicotada, onde é que eles estavam, o que é que eles têm a dizer sobre este boicote. Outra questão que eu quero colocar: se os jovens acabam se agrupando para reivindicar o direito à educação, o direito à saúde, o direito à justiça que não temos no país, porque uma das coisas que levantou estas manifestações, no momento em que estamos à procura de garantir um espaço sereno para a assinatura do acordo de paz, neste novo compromisso do diálogo político que foi recentemente aprovado, foi porque assistimos aqui o atentado do Joel Amaral, que é um jovem
é defensor da ideia da democracia, infelizmente é defensor de uma ideia que para mim não existe, porque nós estamos diante de um clientelismo, nós estamos diante de uma democracia falhada. Eu, nas minhas pesquisas, fui fazendo um estudo e fiz uma análise relativamente ao que seria democracia e percebi que Moçambique é um dos países que, quando se fala de democracia, cada ano que passa, desde 2006 até aqui, está nos índices decrescente da ideia de democracia. É uma democracia totalmente falhada. A esperança que nos sobrou em África é a Ilha das Maurícias, a Botsuana. Por que digo isso? Primeiro, os que nos representam, que são os partidos políticos a nível da Casa do Povo, inclusive aqueles que não conseguiram entrar na Assembleia da República de Moçambique, eles estão apenas para usar a força do povo ou a força dos menos fracos, os menos entendidos, para conseguir satisfazer os seus interesses, que é o mesmo que acontecia no tempo da burguesia, porque ali havia vassalagem aos senhores feudais. Eles prestavam favores através dos analfabetos, eles vendiam o voto dos menos entendidos em favor dos seus interesses. Quais eram os seus interesses na altura? Eram as terras, eram os benefícios econômicos, e é o mesmo que tem acontecido agora. Então, se os jovens se levantam para se manifestar, não é porque eles não têm interesse de paz, não é porque eles não têm interesse de estar num país em que há uma sociedade que lhes oferece uma estabilidade para fazer as suas atividades do dia a dia, porque eu percebo que aquele aparato policial que parou para travar e dizer que a marcha foi adiada, pensa numa manifestação em que haveria vandalismo, que haveria incêndios, que haveria roubos. Então, eu coloco aqui uma questão. Por que não testar, deixar os jovens manifestar de acordo com as normas que foram plasmadas, que estão plasmadas na lei que regula as manifestações? Eu li aquele documento nas redes sociais por aí, estava tudo bem detalhado. Deviam andar em fila, numa linha em que haveriam cordas que iam reger todos os que estariam a manifestar desde o início até o destino, e tinham que respeitar a polícia, não deveria ter ninguém com algum objeto contundente, tinha que se respeitar o horário de início e de término. Então, estas questões às vezes criam uma certa revolta quando não há aqui um sucesso. Muitas das vezes houveram aqui tiroteios, assassinatos durante as manifestações, porque a priori sempre pensamos em reprimir, nunca olhamos a ideia do bom senso, de que podem manifestar. Eu sei que é uma questão de zelo, porque quem zela pela segurança do Estado preocupa-se com os bens do outrem, com os bens privados, com os bens públicos que podem ser vandalizados. Mas antes de pensar nos bens públicos, eu acho que deviam pensar nos direitos que fazem com que estas pessoas se levantem e vão à rua para clamar. Porque para mim não é possível aceitar que Moçambique é um país democrático enquanto é um país em que o direito à vida é ameaçado por um silenciamento sem nenhuma justificação pelos órgãos de justiça. Eu não posso assumir que Moçambique é um país democrático enquanto me é inibido o meu direito de manifestar. Eu não posso aceitar que Moçambique é um país democrático, que a minha liberdade de expressão é ameaçada, o meu direito à informação é retirado. Por quê? Porque até os órgãos de comunicação social no país, eles sofrem algumas censuras, e a forma mais prática de censurar é nomear os órgãos titulares de cargos de relevo nas televisões e nos diversos órgãos de comunicação social no país, para que toda a informação
seja censurada e não chegue como ela é. Então, este tipo de ato não é de um Estado democrático, não é aquele Estado moçambicano plasmado no artigo 3 da Constituição da República de Moçambique. Então, temos que começar a rever o tipo de democracia que nós estamos a falar. Para mim, esta é uma democracia falhada ou então uma anarquia disfarçada em democracia. Então, temos que ver muito bem esta questão desde os próprios parlamentaristas, porque nós olhamos apenas para o Partido Frelimo. Eu não estou cá para defender o Partido Frelimo, mas temos aqui pessoas que nos representam. Quando aquela marcha foi reprimida, os outros partidos da oposição, que devem também defender os interesses do povo perante o governo, o que fizeram? Qual é a atitude que eles tomaram? E muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Doutora Joana, passo mesmo a palavra para si, uma vez mais a saúde. O que eu quero saber é, muito recentemente nós assistimos às manifestações que vieram tomar outros contornos e hoje nós vemos uma manifestação que foi boicotada, marcada para este mesmo domingo. O que se pretende saber é, será que o nosso Estado moçambicano está preparado para dialogar com os jovens, principalmente os jovens e meninas que hoje em dia ocupam estes espaços de protestos? Acredito que não, pois se eles estivessem para poder dialogar com os jovens, em algum momento eles iam parar de enviar a polícia. Porque se estamos a dizer que o que eles mais querem é a paz, então que se unam os jovens. Seria mais imperioso, por exemplo, sair alguém do partido no poder, porque não vamos deixar de dizer que tudo isso tem sido, na verdade, armadilha de um certo partido que nós conhecemos. Então, seria mais prático que saísse alguém representante ou o próprio comandante-chefe e mandar a polícia parar de atacar os jovens, se a ideia é a paz. E o que mais tem acontecido é que nós temos visto estes polícias sendo mandados apenas para poder dispersar. Por que eles não permitem com que os jovens tenham um espaço, uma liberdade como tal, para poder impor aquilo que são as preocupações? Porque é na verdade o que a minha colega do painel vinha dizendo. O que nós temos assistido é apenas uma polícia repreensiva, uma polícia que já vem preparado, estamos a dizer, com armas, que já vem com os blindados, para uns jovens indefesos, que na verdade o que eles têm como arma de guerra é apenas a voz que foi lhes dada. Então, se estamos a dizer que todo cidadão tem direito à liberdade, à reunião, à manifestação, por que eles boicotam a mesma manifestação? Sendo que é uma carta que foi emitida às entidades competentes, é uma carta que teve tempo mais do que suficiente para que essas entidades lessem e, acima de tudo, teriam 2 dias a mais após a recepção da carta para poderem ver até onde eles falharam e mandar com que eles fizessem uma outra carta, mas não foi o que aconteceu. Pura e simplesmente autorizaram com que a manifestação acontecesse e aparecem lá com armamentos, coisas de guerra para poder dispersar esses jovens. Então pedíamos que nesse exato momento a polícia também colocasse a mão na consciência e pensasse, aquele jovem em algum momento poderia ser um irmão, poderia ser, se calhar, um familiar que está lá pura e simplesmente a reclamar devido a algumas coisas que não estão a andar bem. Então, pedimos de antemão que a polícia, que o comandante-chefe coloque a mão na consciência e pense nessa camada juvenil, porque estamos a dizer que hoje em dia nós é que somos o suporte dessa sociedade. Não é o tempo dos nossos pais continuarem a dar a sua voz, mas é o nosso tempo na qualidade de jovens de começarmos a fazer sentir a nossa voz. E a única forma que nós temos para tal é através do protesto, porque não podemos estar num país democrático e ver tantos acontecimentos e nem com isso continuarmos a calar. Muitíssimo obrigado. Doutora Atelma, volto mesmo para si. Na sua intervenção esteve a dizer que a nossa democracia é falhada e mencionou cá diversas coisas. O que isso pretende saber é, se a democracia é de facto falhada, qual é a saída? É reformar o sistema ou então recomeçar do zero? Muito brevemente. Bem, relativamente a esta questão da democracia falhada, tenho uma dificuldade enorme de sugerir, na verdade, o que seria ideal, porque estivemos num momento em que Moçambique foi um país regido por um partido único, sistema socialista.
E depois da guerra civil, nós, por imposição do FMI e do Banco Mundial, adotamos o multipartidarismo, adotamos a democracia e estamos diante de uma democracia que agora já está a parecer uma estratégia de dividir para reinar. Então, estando numa situação em que parece estratégia de dividir para reinar, principalmente para nós, os países africanos, porque me parece que boa parte dos países africanos, quando receberam a independência, ainda não estavam preparados para se unir. Porque o que aconteceu é que, após a independência, houve uma divisão interna em vários países africanos, porque, primeiro, o próprio colono conseguiu fazer uma exclusão. Por exemplo, o Partido Frelimo foi reconhecido como representante legal dos moçambicanos, sem conhecimento dos outros movimentos que fizeram a luta armada, e isto de alguma forma cria uma rivalidade. Por exemplo, se eu, a Joana, o Belize, o Júnior e os demais, nós lutamos por uma causa e o troféu cai para um grupo, automaticamente nós já semeamos o divisionismo. Então, a divisão começou desde o início. E esta divisão está aqui a beneficiar o mesmo grupo desde então. Mas esta divisão também vem semear uma guerra. E digo, tenho dificuldade por quê? Porque a democracia não está a poupar sequer os países chamados desenvolvidos, como os Estados Unidos, porque nós pensamos que a democracia, ela revela-se no voto, mas não é a única característica da democracia. A democracia revela-se na governação participativa, quando o cidadão tem direito de exprimir a sua opinião, quando o cidadão tem direito de se manifestar, quando o cidadão tem direito de opinar, quando o cidadão tem direito de dar um input ao governo e ser recebido de bom grado. Então, isso já está a afetar até os países desenvolvidos. As democracias atualmente estão demasiadamente falhadas. E um país como Moçambique, em que estamos diante de pessoas que usam o nome da democracia para satisfazer os seus interesses particulares, como dizia anteriormente, desde o próprio Partido Frelimo e todos os outros partidos da oposição estão para satisfazer os seus interesses, porque também tivemos a questão da mudança do sistema econômico, que é o sistema socialista para o capitalista. Então, estamos aqui diante de um capitalismo selvagem, onde as pessoas se aproximam ao poder, se aproximam ao governo para satisfazer interesses próprios. Não sei se vale a pena termos uma democracia nestas condições, que para mim não é democracia, mas sim um clientelismo. Um clientelismo e uma patronagem, um patrimonialismo, é uma mistura de características que estão diante da dita democracia moçambicana. Isto não é democracia, porque se formos a desmistificar as características de uma democracia falhada, nós conseguimos encontrar todas as características. Aqui nós confundimos a coisa pública como coisa privada, e é o que tem acontecido. Então, já estamos diante de um neopatrimonialismo em que eu olho os bens públicos como os meus bens. Estamos diante de um clientelismo que também é uma característica de uma democracia falhada. Então, eu tenho evidências de que a nossa democracia não é democracia. Quando estou num país em que os meus direitos, as minhas liberdades são reprimidas, tal como acontece aqui em Moçambique, eu não vou aceitar que estou diante de um Estado democrático só porque está plasmado na Constituição, enquanto, evidentemente, nós não conseguimos ver o que realmente nos faz assumir a ideia da democracia. Talvez os nossos governantes deviam repensar a sociedade no geral, desde os acadêmicos, porque aqui estamos diante de uma situação em que os acadêmicos, em tempos que lutaram pela independência nacional, como, por exemplo, acadêmicos como Noêmia de Souza, José Craveirinha, Rui Noronha, esses lutaram através da poesia, que chamava-se poesia de combate. Eles escreviam à procura de libertar Moçambique. Agora estamos
diante de acadêmicos que são todos eles lambibotas, eles já não conseguem ter uma mente construtiva, uma mente crítica que traz ideologias que vão sustentar esta dita democracia, ou se também podem opinar trazendo uma nova ideologia, que será uma ideologia que vai trazer uma inclusão social, que vai trazer a ideia de unidade nacional e não esta questão de tocha da unidade nacional que se traz aqui. Para mim é uma coisa que nem deveria existir, porque já não estamos diante de um contexto que se deve olhar para aquele símbolo como um símbolo de unidade nacional. Estamos diante de um momento em que deve-se olhar para questões plausíveis, para questões que têm a ver com os interesses da sociedade no seu todo. Então, esta seria a minha dificuldade, porque quem devia me governar não é porque não tem conhecimento de que nós não estamos perante uma democracia. Eles sabem muito bem que não estamos perante uma democracia, desde as organizações da sociedade civil, desde os partidos da oposição, desde o próprio partido Frelimo, mas como estamos diante de um estado de natureza onde só sobrevivem os mais fortes. Os menos fortes, eles vão viver merecendo da sua própria sorte. É o que está a acontecer. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Doutora Joana, passo mesmo a palavra para si. Estamos mesmo perto de terminar. Esteve a dizer que a polícia precisa colocar a mão na consciência, sobretudo quanto, na sua visão, tem realizado nas manifestações recentemente realizadas no nosso país. O que se pretende saber desta feita é, muitas vezes, a resposta que tem aparecido é um termo que muito se usou muito recentemente, ordens superiores, que a polícia estava a cumprir ordens superiores. Será que a consciência deste termo na mente da polícia não os livra desta culpa de agir de forma negativa diante de uma população e uma juventude que só quer reivindicar aqueles que são os seus direitos? Eu acredito que não, porque se estamos a dizer que estamos a cumprir a ordem superior, nós muito bem podemos relaxar, pura e simplesmente. Não se difere de uma casa. Temos um pai e temos os seus filhos. Quando os filhos sentem que os pais em algum momento estão a errar naquilo que é a decisão, eles conseguem falar: pai, aqui estás a falhar, e não passam daquilo. Não se difere. O mesmo seria na polícia. Estamos a dizer que são ordens superiores, mas esses superiores nunca se fazem presente para saber quem são os tais. Sempre alegam são ordens superiores. Então queremos saber quem são essas ordens superiores, porque não basta só dizer ordem superior sem trazer aqui a própria pessoa que tem mandado isso. Então, eu queria dizer o seguinte: aí a polícia ia colocar a mão na consciência de que forma? Ao chamar a atenção ao seu chefe. Ninguém é tão superior que não possa ser dito quando está a falhar. Há necessidade, sim, de dizer: chefe, até aqui nós não podemos passar. Suponhamos que foram mandados, por exemplo, para poder dispersar a população. Eles podem muito bem chegar lá e dizer: olha, nós não estamos para tirar a voz daqui. Façam, mas façam com cautela. Aí as ordens superiores vão ver que aqueles polícias que foram para lá, em algum momento foram maços. E o que vai acontecer? Nas próximas vezes, eles não vão impor essas normas no sentido de dizer: olha, são ordens superiores. É nesse sentido. Muito bem, muitíssimo obrigado. Passo mesmo a palavra para a doutora Telma. Estamos mesmo a encerrar esta discussão sobre o primeiro tema. Agora o que importa mesmo saber, qual é a leitura que faz sobre o crescimento de mulheres e jovens e raparigas nestes protestos cívicos atualmente? Bem, para mim é um orgulho como mulher. Realmente temos muita mulher engajada na defesa dos direitos humanos, na defesa da sociedade moçambicana, e o olhar que temos é que Moçambique não é o mesmo. Ainda que estejamos perante um Estado que não nos oferece faculdades de crescimento, a globalização, o desenvolvimento tecnológico tem influenciado de certa forma para que a informação não seja estática e chegue a todas as camadas sociais.
E gostava também de encorajar a todas as mulheres que têm um punho forte, que têm uma voz, porque mulher é forte, porque mulher é batalhadora, mulher tem a capacidade de reverter um cenário que não se acredita que tenha uma solução. Então, se existe uma mulher que pensa em defender o seu povo, que pensa em defender o seu país, que se levante. Eu não teria assim uma análise científica ou uma característica deste novo cenário, mas para mim é um cenário de orgulho, é um cenário que mostra que as mulheres são vivas, que a Josina de ontem, embora as pessoas tenham associado a figura da Josina como uma mulher do partido Frelimo, sendo que existiram outras mulheres que também poderiam ser homenageadas. Eu não vou olhar para a Josina nesta figura que a sociedade coloca, mas sim como a mulher de referência que nós temos como uma mulher de guerra. Eu acho que Moçambique precisa de mais mulheres de guerra que possam se levantar em prol da defesa dos direitos humanos. Eu não vou falar da democracia, porque democracia não existe. E vamos falar daquilo que são os direitos inerentes a um ser vivo, a um ser humano, a um ser social, que são os direitos de educação, saúde, habitação, esses todos os direitos que nós tanto cantamos. Então, eu gostava mesmo de parabenizar a todas as mulheres que se levantam nesta causa nobre. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. A doutora Joana já está mesmo a finalizar esta discussão. A mesma pergunta para si. Qual é a leitura que faz numa altura em que nós vemos mulheres em diversas esferas cuja presença está a crescer imensamente e neste campo não é diferente? Qual é a leitura que faz da presença crescente de mulheres nestes protestos cívicos? Bem, é um orgulho, realmente, porque se antes tínhamos uma ou duas mulheres, hoje estamos a dizer que já levantaram-se 1000 mulheres. O que quer dizer que a camada das raparigas, assim como das mulheres no seu todo, já começam a ver as coisas numa outra perspectiva diferente. Se antes as mulheres eram medrosas, hoje em dia, com a emancipação que nós temos, já torna-se algo fantástico, algo único. Então, a única coisa que eu tenho é parabenizar a todas as mulheres que têm dado a sua voz em prol da mudança deste país que realmente encontra-se em mãos sujas, como quem diz, porque realmente as mulheres são fortes. Elas é que têm, na verdade, construído o futuro atual do país. Então, há que engrandecer essas pessoas. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Caríssimos telespectadores e internautas, fazemos a transição para o próximo tema agora. Depois de termos falado sobre vozes que querem ser ouvidas, não apenas homens, mas também vozes de mulheres, raparigas, falamos agora sobre vozes que se estão a perder no álcool, nas drogas e nas diversas confusões que o mundo tem estado a oferecer. Nós queremos mesmo falar sobre este tema, com um especial enfoque para as raparigas que se estão a envolver cada vez mais no álcool, como também nas drogas, e uma forte presença nas principais zonas afetadas por estes mesmos males, com especial enfoque para a Colômbia, como também alguns bairros periféricos. Doutora Telma, o que se pode dizer sobre adolescentes, jovens e raparigas que atualmente têm estado a se envolver com álcool e outros tipos de drogas, sem se esquecer das raparigas que possivelmente poderão ser as dirigentes cá do nosso país? Bem, eu falo deste tema com muita tristeza porque a questão de consumo de álcool e droga no seio das famílias, eu não vou falar assim no estado moçambicano, porque nós, quando falamos de educação, a educação ela tem várias fases. Temos a educação primária, que começa na família, e temos a educação secundária, que é aquela que temos na escola. E também temos a educação religiosa, que também contribui muito para a construção da nossa moral. Então falo mesmo com muita tristeza, porque eu acho que quando o consumo de drogas, de bebidas alcoólicas, tanto no seio das raparigas, dos rapazes,
isto acontece porque também nós, como sociedade, olhamos para este tipo de problema como um problema particular, mas eu acho que nós temos que começar a olhar este problema como um problema coletivo, como um problema de saúde pública, como um problema social, porque se o meu filho não se droga, mas o filho do vizinho, que é o amigo do meu filho, se droga, e eu encontro o filho do meu vizinho a se drogar, sendo que o meu filho não se droga, e eu não consigo reprimir por achar que o meu filho é perfeito, eu não sei se o meu filho poderá sofrer alguma influência e entrar neste mundo. Então, aqui há uma responsabilidade acrescida de toda a sociedade moçambicana, mas também há que apelar aos dirigentes, aos dirigentes do país, o governo neste caso, sobre a questão de venda de algumas bebidas e substâncias que afetam o psíquico das pessoas. Eu não vou falar só dos jovens, apesar do tema cingir só os jovens, porque aqui também temos a abertura de vendas de bebidas que destroem o indivíduo, que destroem o homem. Então, esse tipo de bebida, eu não sei se elas são vendidas com objetivo político, porque também temos que pensar num Estado que pode criar políticas para impedir a venda de certo tipo de bebidas alcoólicas que facilmente podem destruir o homem. Por que eu falo isso? Falo porque nós sabemos que a ideia de embebedar, de tirar o juízo das pessoas, também é válido no jogo político. Por quê? Porque nós podemos diminuir a massa crítica a nível do sistema de pressão do governo, a nível do sistema político. Nós não teremos muitos jovens aí a pressionar. O nível de frustração que o Estado moçambicano nos coloca faz com que a maior parte dos jovens, pelo nível de depressão, alguns se refugiam nas bebidas, outros se refugiam nas drogas, e quando eles se encontram naquele mundo, eles sentem-se num paraíso que esquecem-se de todos os problemas. Não estou a falar disto como um refúgio para os outros jovens. Jovens, abandonem práticas de bebidas alcoólicas que vos destroem, práticas de surumas, de outro tipo de drogas que consomem, porque isso vos destrói e, na verdade, vai nos fazer atrasar aquilo que é o nosso objetivo como jovem, de revolucionar o país, de lutar em favor dos nossos direitos. Então, este é um tema que para mim dói tanto, porque, na verdade, não é porque não existem sistemas que podem ajudar a controlar. É claro que não seria possível controlar de forma totalitária, mas acredito que pode haver também um interesse do governo com a circulação destas drogas. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu acompanhei em tempos, acho que há alguns meses, na escola secundária de Nampula, em cada 10 crianças, 3 crianças estão rodeadas num ciclo de venda e consumo de drogas. E este consumo é feito sob olhar impávido dos professores, porque eles acham que esta é apenas uma responsabilidade das famílias. Então, significa que aqui há uma negligência desde as famílias, desde os centros educacionais, que são as escolas, as autoridades. Não acredito que nesta circulação de droga entre adolescentes dos 13 aos 15 anos numa escola não exista uma polícia nas redondezas para poder descobrir isto. Eu, quando assisti a esta reportagem da Media Lab, que falava sobre essa reportagem de menores, tanto que um aluno de 13 anos perdeu a vida depois de se injetar uma droga na mesma escola de Nampula. Então,
Então, a questão que eu coloco, onde é que está o Serviço Nacional de Investigação Criminal? Então, estes serviços, para que servem? Tem algum benefício para nós? Ou realmente eles pesquisam aquilo que realmente lhes interessa? O que é que lhes interessa? Interessa-lhes aprender um comerciante que está para abrir o seu negócio e inventar uma série de documentos em falta para poder lhe extorquir, porque também presenciamos que a nível do governo existem sim barões de drogas, mas este tipo de caso nunca são julgados e nunca são falados, eles são enterrados. Então significa que a nossa polícia, a nossa justiça também não coopera para a detenção deste tipo de crime. Logo, é um crime que de alguma forma está a cair de paraquedas para a sociedade, mas tem uma origem, e a sua origem é o topo. Então, eu nunca deixarei de culpar o governo quando o governo também não ajuda. É claro que não tem total culpa, como eu dizia. O ciclo da educação tem fases e tem etapas e tem meios que formam a mente do indivíduo, que constroem a moral do indivíduo, que é a igreja, que é a família, que é a escola e tantos outros meios sociais em que o indivíduo pode lá se encontrar. Mas o governo deve sim parar de nos facilitar a venda de soldados, de bonsete, de não sei outro tipo de bebida que eu não sei descrever ao certo, mas que destrói sim a camada juvenil. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Caríssimos telespectadores, antigamente a prostituição era realizada em troca de alguma coisa, normalmente dinheiro, alimento, mas hoje nós vemos raparigas a se envolver com homens, até mesmo com outras mulheres, em troca de bebidas alcoólicas. A pergunta que se coloca é: qual sociedade esperar nesta altura em que a prostituição, que já é um mal por si só, já é realizada em troca de bebidas alcoólicas? O que esperar futuramente? Na verdade, estamos perante uma sociedade que até certo ponto está perdida. Isto por quê? Porque se estamos a dizer que a questão da prostituição em troca de bebida tem sido altamente no dia de hoje, é justamente porque os jovens encontram-se em algum momento, se calhar, sem aquilo que são as fontes básicas, né? Porque às vezes o que leva, pelo que eu um dia li, é que o que leva uma mulher, por exemplo, à prostituição é a falta de algum método de subsistência. Então ele acaba entrando na prostituição, assim como na droga, o que é errado. Mas tudo isso porque o governo não cria condições em algum momento de ter jovens a ter um emprego condigno, por mais simples que seja. No entanto, elas acabam encontrando isso como sendo um refúgio para eles. Muito bem. Doutora Telma, acredita realmente que o governo pode estar a tirar a vantagem deste fato dos jovens, principalmente as raparigas, estarem a se envolver com drogas, com álcool? Com que propósito exatamente? É simples. Estamos a diminuir despesas. Eu vou falar de uma forma muito bruta, não assim simples. Estamos a diminuir despesas. Porque a partir do momento que um governo percebe que a prostituição, o consumo de drogas é um problema de saúde pública, que também pode sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde, que pode sobrecarregar o sistema de justiça, porque o alto consumo de drogas, de bebidas alcoólicas, também dá origem a outro tipo de crime, que é roubo, que é assassinatos e vários tipos de crimes que talvez seria uma lista enorme de aqui enumerar. Mas se o governo pensasse nestas pessoas e criasse centros de reabilitação para poder reintegrar esta pessoa, dar empregos, mesmo que sejam trabalhos artesanais, que sejam trabalhos domésticos, eu sei que pode-se olhar para esta minha ideia como uma ideia de novela, um sonho, ou pedir demais, porque há quem vai dizer, é claro que em Moçambique temos drogados, temos prostitutas e temos vários países no mundo, inclusive desenvolvidos, que têm
prostitutas, que tem drogados, por que eles que estão no primeiro mundo não conseguem acabar e Moçambique vai acabar? Sim, eu sei que Moçambique não vai acabar, eu sei que Moçambique não tem capacidade de oferecer emprego a todos, não tem capacidade de oferecer estas todas as condições, mas é fácil defender quando tu percebes que existe aqui um esforço a ser feito. Eu não conheço nenhuma atividade cívica do governo ou social que está sendo feita para incluir pessoas desta natureza. Nunca vi, por exemplo, um grupo de mulheres de ação social do governo a saírem um dia escoltados pela polícia, porque é arriscado. Esse tipo de trabalho geralmente é feito de noite pelas praticantes do mesmo serviço de sexo. Então, sair e encontrar o grupo de mulheres, ao escutar, tentar perceber o que é que lhes falta e criarem mecanismos para ajudar um certo grupo de mulheres. É claro que eles não vão ajudar a todos, mas aqui é uma ideia que estou a trazer. E talvez criando um projeto de empreendimento para estas mulheres, talvez com umas que consigam sair e dar depoimento, podem influenciar as outras a perceber que é possível sobreviver sem o trabalho sexual. É claro que outras é por vício, é claro que outras não acreditam num outro emprego melhor senão aquilo, porque de tantas reportagens que eu já assisti, boa parte das mulheres, elas vão lá porque tem um pai ou mãe doente, não tem como sustentar, não tem nada. Outras meninas, porque perderam seus pais muito cedo, não tiveram nenhuma assistência. Então, ali cada caso é um caso. Também há quem foi porque desviou o seu foco de vida durante a juventude, durante a adolescência e tomou aquilo como emprego. Mas se realmente pegarmos nas pessoas que dizem eu quero, só não consigo sair, como é que eu faço? E tentar ajudar. Nós podemos dizer que se o governo fez algum esforço, porém não conseguiu, porque também não será possível ajudar a todas, ou também não será possível dar assistência a todas, de salientar que isso exige um mapeamento. E aqui na província e na cidade de Maputo, infelizmente, em todas as esquinas dos bairros, basta escurecer, já encontras lá mulheres posicionadas para esta prática, que eu não estaria aqui a insultar ou a falar tanto, não porque eu defenda esta classe, para mim é abominável, é algo que não deveria existir, mas eu também respeito porque eu não conheço as motivações que levaram essas pessoas a lá estarem. E muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Já abordamos os problemas e possivelmente ainda vamos arrolar para que sejam trazidas as soluções. E é sobre as soluções que eu pergunto agora. O que é que falta ser prioridade para minar estes problemas sobre o consumo de drogas, como também álcool em raparigas, especialmente neste que é o mês da mulher? Primeiro, sensibilizar a população, a camada juvenil, capacitar em matérias que tenham a ver com o consumo de álcool, informar as pessoas que existe, aliás, cortar na totalidade a questão de álcool para a camada juvenil, porque muitas das vezes, quando os jovens tendem a entrar nisso, eles passam principalmente a optar por bebidas, tais como soldado, bonde, essas bebidas de 50 meticais, como quem diz. Então, ia-se criar também uma espécie de palestras, tanto nas zonas, assim como nas escolas. É verdade que em algumas escolas até já começaram, mas aqui alastrar para outras escolas, aqui alastrar para as zonas, porque muitas das vezes o consumo excessivo de álcool é mesmo nas zonas, nas pessoas que se calhar em algum momento nem tiveram a oportunidade de sentar numa carteira para poder ouvir dicas relacionadas a isso. Muitíssimo obrigado. Continuamos a falar sobre as soluções, mas também sem deixar de lado os problemas. O que se pretende saber já nesta parte da finalização do nosso debate é qual é o papel que a família, como também a sociedade,
precisa desempenhar na luta contra este mal, não apenas enquanto os jovens forem jovens, mas enquanto as crianças forem crianças, porque são elas que algum dia vão poder conduzir aqueles que são os destinos deste país, e se não tiverem uma orientação correta é que as coisas podem não ficar assim tão positivas. Eu quero ouvir mesmo da doutora Telma, qual é o papel da família, da sociedade? É realmente de julgar tal como a sociedade tem feito, ou aproximar estes mesmos jovens, estas mesmas mulheres, raparigas, para que não se envolvam com estas coisas, prostituição, álcool, drogas e qualquer coisa semelhante? Bem, eu vou emprestar um pouco as palavras da minha colega Joana. Realmente, quando se trata de educar uma sociedade, a educação é feita em vários momentos ou em vários estratos da sociedade. Eu falei aqui da responsabilidade dos pais encarregados de educação, de controlar os seus filhos, e não apenas os seus filhos, mas os filhos da vizinhança, da comunidade que os rodeia, de modo a estarem atentos. Isto trata-se de um mal social, como daria um exemplo de corrupção. A corrupção, ela só continua e não conseguimos acabar com ela porque ela está enraizada como cultura. Então, o consumo de droga, ela pode se tornar uma cultura quando eu não consigo reprimir, não consigo desenvolver mecanismos de inibir, primeiro no meu seio, na minha comunidade. Depois passamos para as escolas, que temos lá o papel do governo, que pode se fazer sentir através de grupos de jovens, de adolescentes, que podem palestrar, se calhar até dar depoimento, trazendo pessoas que foram reabilitadas depois de uma destruição da sua vida por um centro, e dar um testemunho daquilo que foi a sua vida quando consumia estas drogas, para perceberem qual é o impacto das drogas na vida do indivíduo, até que ponto as drogas podem lhe destruir. Também temos a nível das mulheres. A nível das mulheres, graças a Deus, as mulheres têm a oportunidade de se inserir em vários grupos. As mulheres podem se inserir na igreja, podem se inserir nos mercados, podem se inserir nos grupos de trabalho, podem se inserir nas escolas. Elas têm a oportunidade de passar em vários estratos sociais. As mulheres também podem ajudar outras mulheres. Mulher, de verdade, é aquela que consegue levantar outra mulher. Que nós não olhemos apenas este papel como um papel do governo, que grupos de mulheres, a partir de agora, possam se levantar e se unir para ajudar outras mulheres, através de palestras, através de apoio. O apoio não pode ser moral, também pode ser material. Se um grupo de 10 ou 20 mulheres consegue criar um fundo para dar emprego a uma outra mulher, para sair do mundo da prostituição, isso também é uma ideia brilhante que pode ser útil para a sociedade. É claro que não vai ser de uma única vez, mas a bola de neve pode alcançar várias pessoas que precisam desta ajuda. Amanhã sou eu, amanhã é outra mulher. Assim sucessivamente, nós vamos conseguir chegar a uma sociedade melhor. Se calhar não boa, mas melhor, porque à medida que o tempo vai passar, nós podemos conseguir reduzir o mal. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Passo mesmo a palavra, já estamos a encerrar esta parte do debate sobre este tema. Doutora Joana, mesmo a terminar, o que se pretende saber neste momento será que a escola, a família estão de fato preparadas para ouvir, orientar e proteger estes jovens? Eu acredito que sim, na medida em que a família, como a minha colega vinha dizendo, é lá onde nós temos os primeiros cuidados, né? É lá onde temos o conhecimento primário como tal. Então, a família, ela torna-se reguladora naquilo que são os princípios que possam conduzir a nossa vida. Então, mais do que ninguém, a família tem uma possibilidade crucial de poder educar e ensinar as pessoas para que não possam se envolver no álcool.
Muitíssimo obrigado. Continuo consigo para uma pergunta final, ainda sobre este tema. Qual papel devem as mulheres, mães, filhas, líderes, educadores assumir no combate a esta crise silenciosa sobre o consumo de álcool e drogas? Pura e simplesmente, conversando com as pessoas ao seu redor a respeito desse problema que é o álcool, dando lá alguma palestra, como vinha dizendo, para aquelas pessoas que têm vivenciado essa questão do álcool. Obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Telma. Termino mesmo consigo, volto para o primeiro tema, sobre o boicote da marcha que estava prevista para o dia de domingo. Qual é a mensagem, na sua percepção, que o Governo está a tentar passar com o impedimento desta marcha que estava prevista que fosse pacífica? Bem, aqui há uma bipolaridade de mensagem. Primeiro, percebo que há um certo tipo de timidez, há um certo tipo de medo e, se calhar, excesso de zelo. Por quê? Porque a experiência das manifestações passadas não foi lá muito boa, mas também temos que aceitar que no meio destas manifestações o boicote, nem todo o boicote foi pelos próprios manifestantes. Temos que aceitar que também houveram infiltrados, inclusive a polícia, os militares, nós vimos a abrirem lojas, a saquearem lojas, a carregarem saco de arroz, a carregarem mobília, a abrirem armazéns. Então, por isso que eu falo de forma categórica que esta questão de manifestações pode ser inibida por uma timidez de se aperceberem que há uma revolta popular e que se houver espaço para uma primeira manifestação, haverá uma segunda, haverá uma terceira, porque os problemas públicos são vários que o governo já não consegue responder à altura das nossas necessidades. Então, este é o medo, só que independentemente da manifestação ter sido impedida, quero acreditar que Moçambique não se esquece dos problemas que apoquentam o povo, como, por exemplo, os assassinatos. Podem silenciar alguém e passarem 10, 15, 20 anos, como o saudoso Sistaki, como Carlos Cardoso, mas a sociedade moçambicana nunca vai se esquecer desses problemas, essas detenções ilegais. Acredito eu que uma das causas da marcha é porque ainda existem grupos de jovens detidos que foram detidos no âmbito das manifestações e eles ainda não conseguem ver o sol como nós vimos. Eles ainda vêem o sol aos quadradinhos, mas não sabem por que razão, porque eles tinham um objetivo pacífico. Os vândalos nós conseguimos ver, tinham sim pessoas oportunistas, desde infiltrados e não infiltrados. Então o zelo sempre há de haver, mas impedir a manifestação para mim não é correto, é uma questão que deve ser repensada e de salientar que a Polícia de Proteção, o seu papel é de acompanhar as manifestações para que em qualquer caso de desvio estejam alertas para corrigir a direção das manifestações. Automaticamente não havia necessidade de se impedir esta manifestação. E outro ponto que poderia deixar relativamente a esta questão das manifestações, talvez olhar o outro lado, que é a ideia de preparação de diálogo para a paz, que talvez estariam a pensar na ideia de que colocaremos o país num retrocesso, sendo que já estamos a um caminho de busca de paz. Porque é fácil pensar que eu controlo o meu comportamento e controlo o comportamento do Belize, mas o comportamento humano
é algo muito complicado. Nós não sabemos o que se passa na cabeça da Joana, não sabemos o que se passa na cabeça da Telma. Então, é uma questão muito controversa, mas ainda assim não deixo o meu posicionamento de que impedir a manifestação, impedir a liberdade de expressão, impedir o direito à imprensa, que é o que tem acontecido. Este é um erro, é uma falha, e nem é uma falha, porque é algo propositado, é algo propositado e que está a criar agastamento a toda a camada juvenil e a sociedade moçambicana, que há de chegar a uma fase que, por falta de controle, os jovens vão se entregar nas ruas e dizer: estamos aqui, somos 32 milhões e tal de moçambicanos, matem-nos. Então isso não vai ficar bem para um país que canta a paz, a paz, a paz, sendo que de paz nós não estamos a fazer nada. Muitíssimo obrigado, caríssimas painelistas deste programa Linha da Frente. A edição terça-feira, a única da semana em que foram discutidos 2 temas: o boicote da marcha que estava prevista para o dia de domingo, como também um consumo excessivo de álcool e drogas, e atualmente por mulheres, raparigas, e isto tem se tornado cada vez mais recorrente. Caríssimo telespectador e internauta, nós voltamos na próxima terça-feira com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Para si, esperamos que esteja cá presente, pois, como temos dito habitualmente, este programa é feito para si. É um programa em que o caro telespectador e internauta é que está na linha da frente e todas as soluções são aqui colocadas para si. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá, e por que não desejar uma semana laboral muito abençoada. Fique bem.